Pastor Marlon, como é que você está aí? Tô bem, tô mandando aqui o pessoal também. Pela segunda vez aí com a gente. Prazer estar aqui. E, pastor, o senhor pode trazer para a gente esse texto em memória para a gente pensar um pouco mais sobre ele? É a parábola do semeador, vi que você colocou aí, né? Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Então essa parábola está nos 3 evangelhos que a gente chama de sinóticos, né? O Mateus, Marcos e Lucas. E ela traz um ensinamento muito fera para a gente. E assim, algumas coisas é bom a gente esclarecer, que às vezes a gente acredita, de repente o problema está na semente, né? Foi uma semente errada que não produziu como deveria produzir. Só que essa parábola especificamente, ela fala da mesma semente, né? São terrenos diferentes que receberam a mesma semente. Então o problema não está na semente, porque a semente foi igual para todo mundo, foi a mesma semente para todo mundo. Então o problema não está no semeador, porque o semeador, o Senhor é o semeador. O problema está na terra, está nos terrenos, nas áreas, né, que foram semeadas, que receberam a semente. E sobre essas 4 dinâmicas dessa área, eu tentei imitar o pastor Ricardo e fazer assim, de forma pedagógica, os 4 S's dos terrenos, né? Os 4 S's dos terrenos. Um terreno foi surrupiado, um foi sufocado, um foi superficial e teve um que teve sucesso, tá? Então foi surrupiado, superficial, sufocado e um teve sucesso. Só para tentar ser pedagógico aí também, como o pastorzão sempre diz, e para o pessoal gravar sobre isso. De repente eu fico pensando assim, se eu tivesse sido evangelizado de uma outra forma, se eu tivesse recebido a palavra de uma outra forma. Não, a palavra é boa, você precisa preparar o terreno para receber a palavra. A palavra é a mesma, é poderosa, é incrível, você precisa preparar o terreno. Então existem esses 4 tipos de terreno e a gente preparando bem esse terreno a gente vai ter sucesso. Show. Uma boa noite aí, Arthur Nus, Israel Cobel, Isaías, Daiane também está aí com a gente, minha esposa, maravilhosa. Olha só, tem que mandar uma recado. Isso, né? Pastor, sobre essa primeira terra, que fala que o semeador ele distribui sementes ali, e essa semente cai sobre uma terra, só que ela não, parece que ela não chega nem quando você falava fecundar a terra, nem germinar, verdade, sim, e aí no caso os pássaros vêm e roubam essa semente. Como que funcionaria isso? Na parábola é que ela caiu no caminho, que ela ficou pelo caminho, caiu na beira do caminho e ela é surrupiada. Presta atenção, chefinho, essa é aquele retrato de alguém que recebe a palavra e não permite que ela nem seja mesmo plantada no seu coração. É aquele cara que foi, achou interessante. Hoje em dia a gente chama dos simpatizantes, O cara, fui atraído, mas antes mesmo que a palavra, que essa semente, fosse introduzida no seu coração para germinar, alguém vai lá e rouba. O cara veio do Line, vamos falar o conceito aqui do Line. O cara veio do Line, achou muito maneiro e tal, a gente está aí às vésperas de festa na cidade e tal. O cara veio do Line e recebeu uma palavra. Quem pregou sábado passado do Line aí? Esse sábado passado foi Isaac. Então, o cara veio do Line, o Isaac liberou uma semente, uma palavra poderosa, o cara achou incrível. Só que aí de repente na segunda-feira o cara falou assim, não, rapaz, vai ter festa esse final de semana. Então não vai no Line mais não, vamos pro lá que vai ter não sei o quê, vamos sair, vamos beber, vamos zoar, vamos isso, vamos aquilo. E o cara nem deu atenção porque alguém veio e surrupiou, roubou a palavra e a palavra não teve chance de vir a germinar. Então a gente precisa, no meu ponto de vista, no preparo desse terreno, introduzir a palavra de forma acompanhada, de forma cuidadosa. Não sei se você sabe, o Brasil é um dos países
de maior tecnologia agrícola do mundo. Nossa. O Brasil é um dos países de maior tecnologia agrícola do mundo. O Brasil é um dos países, né, onde existe uma expectativa mundial sobre um celeiro de alimentos, né, sobre o fornecimento de alimentos para as nações do mundo inteiro. E uma das coisas que acontece muito no Brasil é o investimento em tecnologia agrícola para que você possa produzir o máximo possível. Então, na realidade, eu acho que o tratamento para isso você precisa preparar bem o terreno e não lançar simplesmente por lançar. Às vezes as pessoas lançam as sementes sem se preocupar se o terreno está preparado para lançar. Sabe aquela situação que às vezes você encontra com um não crente e vai direto, né, conversando de coisas espirituais com pessoas carnais? Sim, chega e a um susto. A pessoa fica assim, o que tem a ver isso? Então, essa semente é facilmente surrupiada, não há um preparo para que a terra receba aquela semente. Então, para que essa semente não seja surrupiada, você precisa arar a terra, cercar. Não sei se você já viu quando a pessoa vai fazer uma horta, ela vai lá, cerca a horta, né, faz os canteiros e depois coloca a semente. Às vezes a gente peca quanto isso, da gente lançar as sementes de qualquer maneira e achar que vai dar certo. E às vezes a gente trabalha muito e não vê resultado por conta de não preparar a terra para receber a semente. Fazendo uma outra parábola, né, é aquilo que o provérbio vai dizer sobre amolar bem o machado para que ele possa cortar bem a árvore. Às vezes sua ferramenta é desamolada. E aí você está trabalhando, suando, e lá no seu segmento lá, eu acho que tem que amolar a tesoura, não tem? Sim, né? tem. Senão você vai trabalhando e não tem resultado. Então, é sobre isso, é sobre preparar a terra para não ser surrupiada, né? Então, a gente precisa observar, cercar as pessoas para que ao colocar uma semente, a semente que é preciosa demais, venha produzir. Então, o primeiro esse terreno é esse terreno. É o terreno que é roubado com facilidade. Antes, existe uma convenção evangelística que a maneira mais eficaz de se evangelizar é o evangelismo pessoal. Não é aquele que você lança a semente por lançar, é algo personalizado, onde você vai se relacionando com alguém através de relacionamentos, é a maneira mais eficaz de se evangelizar. Porque é a maneira mais eficaz de você preparar o terreno para receber a semente. Às vezes acontece você saber que alguém estava assistindo a televisão e ouviu uma palavra e entregou a vida para Jesus. Alguém estava passando na rua, ouviu um pregador e entregou a vida para Jesus. Mas a maneira mais eficaz é alguém que preparou a terra, alguém que gerou um relacionamento e aí introduziu a semente e a semente veio a germinar. Antes de ganhar a pessoa para Jesus, de repente você ganhar a pessoa para você. Você conquista a simpatia da pessoa, a amizade da pessoa, e aí você depois ganha ela para Jesus. Eu vi um testemunho de uma missão na África recentemente, onde eles foram atender uma mulher vítima de abuso e que ela morava ela e o pai já bem idoso, ela e o pai com uma criança, fruto dessa situação de abuso e tal, e eles foram cuidar dessa criança e perceberam que o pai dormia no chão. Um senhor analfabeto, já bem velhinho, ele dormia no chão, não tinha nem colchão, nem lençol, nem nada. Eles foram providenciar o colchão, providenciaram roupa, deram dignidade, foram. Não, hora nenhuma falaram de Jesus, foram cuidar, foram amar. E depois eles foram explicando por que eles faziam isso, porque o amor de Deus tinha alcançado eles de uma maneira tão especial, e eles não conseguiam mais não fazer, não amar, e transmitiram Jesus de uma maneira tão prática. E o Senhor não sabia ler nem escrever. Ele disse assim: por favor, me faz um favor, escreve meu nome no livro da vida. Meu nome e ele falou o nome dele lá. Eu não sei escrever, mas eu queria que vocês me ajudassem para escrever o meu nome no livro da vida. Esse terreno foi bem preparado. Esse terreno não foi semeado ao acaso. Então essa semente vai germinar com sucesso por conta disso. Então, a gente, como aqueles que estão na grande comissão de Jesus de ir e fazer discípulos e lançar sementes, nós precisamos então preparar os terrenos para que as sementes sejam lançadas. Senão elas podem ser surrupiadas, roubadas, e aí não produz nada.
Sim, por exemplo, eu só me corrija se eu estiver errado. Eu já ouvi falar, né, em algumas ministrações, né, sobre essa parábola, que, por exemplo, essa que cai no caminho, que não chega nem a aprofundar, né, a terra e germinar, falam que geralmente os caminhos eram muito pisoteados, né, eram muito, assim, entre aspas, maltratados, né, muitas pessoas andando, carroças e por aí vai. E por esse motivo ela não chegava nem, né, germinar, não chegou nem penetrar a terra, né? Isso entra no contexto de talvez pessoas que tenham, né, sido se fechado de tal forma pelas condições da vida, né, traumas e feridas e por aí vai, e às vezes está fechado para algo desse tipo, né? Então a gente entende duas coisas, pelo que o senhor comentou, né, que tem a questão da pessoa que está semeando ali, preparar a terra primeiro, né, não chegar de voadora, né, em termos práticos, e tem a questão da terra também, né, sobre o que o senhor falou. Acabou de receber uma palavra e deixa tudo se perder, né? Verdade. Já busca porque na realidade essa responsabilidade é mais de quem semeia, né? Mais da gente ao semear do que da própria terra a princípio, porque a terra não tem muito essa reação. É como se, para a gente entender a questão da estrada, né, ficar bem ilustrado, lógico que não era assim nesse contexto da parábola do semeador, mas se a gente lançasse a semente no asfalto. Nossa. O que você fala aí da terra pisoteada, com as carroças, se lançar a semente no asfalto, não vai produzir. Precisa, né, arar a terra, precisa preparar a terra, arar a terra para receber a semente. Sim. E, por exemplo, acho que o senhor respondeu muito bem, né, essa questão também, né, porque uma das nossas perguntas é o que daria essa legalidade, né, para o inimigo de chegar e roubar isso, né? Então, o senhor já até deu uma explicação muito boa, né? E, por exemplo, sobre essa questão da semente que é lançada, né, em um terreno, né, rochoso, né? Como que funcionaria isso também, pastor? Então, na minha segundo tópico, na minha analogia aqui para o pessoal entender, fomos então o surrupiado, que ele quer roubar da semente, né? Parte por conta de um terreno não preparado, parte de repente também, que você falou é importante, a pessoa se fecha para receber a palavra, e às vezes a pessoa está fechada, às vezes você insiste com quem está com o coração fechado. Às vezes a pessoa fala assim, eu já fiz a minha parte, mas se a pessoa não abrir o coração, né, a semente não vai penetrar e não vai vir a germinar. E o segundo terreno rochoso, para mim, né, na analogia, que é o superficial. Você vai perceber que no texto vai falar assim, o cara tinha, né, a semente foi semeada no terreno rochoso, tinha pouca terra e produziu rápido e fácil, porque tinha pouca terra, mas era superficial. E essa questão da superficialidade mata as pessoas a curto prazo. Na realidade, né, o surrupiado não chega a germinar. O superficial é aquele cara que aborta. Numa analogia com uma gestação, o surrupiado é aquele que não chega à concepção em si. E o superficial, em meio às pedras, é aquele cara que aborta. É aquele cara que recebe com alegria e tal, mas é muito raso. E aí ele não consegue ir muito além, não vai muito além, não cabe muita coisa, porque é raso demais. A gente precisa cavar um pouco mais fundo. A gente precisa... Parte também, para mim, é uma responsabilidade nossa enquanto semeadores, de preparar uma terra, convidando as pessoas para uma profundidade maior. Às vezes a gente está feliz porque quando é raso é mais fácil acontecer. Para o raso é mais fácil, só que é mais rápido também terminar. Eu tenho uma máxima que eu carrego para a minha vida, que o importante não é como você começa, o importante é como você termina. As pessoas às vezes até começam muito bem. A sociedade ela exalta muitas iniciativas. O chefinho é um cara de iniciativas, montou um podcast para evangelizar e tal, entendeu um tempo, porque é uma ferramenta incrível, né?
as maneiras de se comunicar mudaram as maneiras de se comunicar. Estava falando com você aqui antes, eu amo podcast para eu ir para a academia. O treino com podcast é um treino sem podcast é terrível. Então as pessoas mudaram a maneira de se comunicar. Só que se você não se aprofundar, né, se você não se atualizar, se você não perceber isso, você acaba gerando uma cultura superficial e não vai até muito longe. Então, é legal as iniciativas? São legais, desde que elas cheguem até o objetivo final. Se for só iniciativa que não concluem, né, eu até falo assim, é melhor as terminativas, mas eu estou até me atualizando, acho que é melhor as conclusivas, né? É melhor que você conclua, que você chegue até o final, que você alcance o objetivo, chegue até lá. Imagina você chega para ela e fala assim, Daiane, vamos comemorar o aniversário de casamento? Vamos aonde? Vamos em Petrópolis? Vamos. Aí fala assim, então tá bom. Ai, Daiane fica toda feliz, arruma a mala, fala assim, vamos comemorar o aniversário de casamento, vamos em Petrópolis e tal. Aí você sai daqui, né, pega seu carro, quando chegar ali em Paraíba, você desiste, você para ali. Meu Deus. Gasolina os rasos são assim, não chegam até o final, né? Acaba ali. Então, o segundo sabotador dos planos de Deus, né, é o terreno superficial. Então a gente precisa ser mais profundo, a gente precisa, esse tempo que a gente vive é um tempo de muito ensino errado, de muito engano, de muita gente perdida, até dentro da igreja, e muito por conta de superficialidade. Eu pensei que só isso era suficiente. A gente foi ensinado, às vezes, por um evangelho muito raso, muito barato, né? Um evangelho do o que você vai ganhar com isso, né? Um evangelho que te pescava a partir do que você vai ganhar, né? Vem para Jesus que você vai ganhar uma vida nova, uma alegria, isso. O evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho, a proposta do evangelho é o que você vai renunciar. A proposta do evangelho é essa, o que você está disposto a renunciar. Quer saber até onde você vai chegar em Cristo? Se você respondendo até aquilo que você está disposto a renunciar. Tem gente que não está disposta a renunciar a nada, não vai muito longe. Tem gente que está disposta a renunciar a pouco, vai pouco. Tem gente que está disposta a renunciar a tudo, vai ser uma bomba nas mãos do Senhor. Então é a questão da superficialidade. O segundo terreno é o terreno superficial. Jesus mesmo vai falar, em outra ocasião, que aquele que ouve a minha palavra, não as põe em prática, semelhante ao homem que constrói sobre a areia. Então é superficial, é ali e tal. Mas aquele que ouve, coloca em prática, constrói sobre a rocha. A questão é que os dois, o superficial e o profundo, enfrentam as mesmas dificuldades. Entretanto, o superficial desmorona e o profundo permanece. Essa é a diferença. Sim, poderoso demais. Por exemplo, né, tem muitas pessoas que têm uma frase pronta, né, sobre dizendo que tem uma profundidade. Por exemplo, eu faço isso, mas Deus conhece o meu coração, sabe? Dando a entender que Deus conhece o meu íntimo, ele nem preciso abrir a boca, ele já sabe o que eu tenho para dizer. Então, tipo assim, as pessoas às vezes se perdem nisso também, né? Sobre não criar essa raiz, igual anotei aqui, né? Sobre o que o versículo está dizendo, né? Que a pessoa aquela que não tem raiz, né? Que desanima quando enfrenta provações, né? Parte um pouquinho da maturidade também, né? A pessoa que não tem essa... Para mim, Jeff, esse tema maturidade me chama muita atenção já tem um tempo. E para mim, um dos motivos da superficialidade, não ser maduro, é você pegar só parte do ensino, só parte do conceito. Eu vou dar um exemplo. Há algum tempo para cá, a igreja levantou uma bandeira, e é uma bandeira legítima, uma bandeira abençoada, que você precisa cultivar uma vida de intimidade com Deus, o secreto. Aonde a gente ia, todas as pregações, todas as conferências, tudo quanto é lugar, falava assim, é o seu secreto com Deus, 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 é o seu secreto com Deus.
E essa foi uma mensagem, é uma mensagem, né, muito anunciada, mas de um tempo para cá é uma mensagem que muito em alta, do secreto com Deus. Só que essa mensagem do secreto com Deus, para muitas pessoas, ela derrubou a mensagem do congregar, do estar junto, da reunião, da congregação. Só que não são coisas, né, que substituem uma da outra, não são coisas concorrentes, são coisas complementares. O seu secreto com Deus vai te empurrar para uma vida comunitária, de serviço, de renúncia, de dedicação, sabe? O seu secreto com Deus, você sai e fala assim, cara, o que eu posso fazer pelo meu irmão? O que eu posso fazer para abençoar ele? O que eu posso fazer na comunidade? O seu secreto com Deus revela isso. E às vezes a gente acha que uma coisa vai substituir a outra, ou que uma coisa concorre com a outra, mas elas são complementares. E aí quando você tem a visão do todo, você é profundo, você é maduro e você consegue frutificar, sabe? Você consegue germinar, frutificar, prosperar. Por exemplo, Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, foi para o Monte da Transfiguração, veio a glória de Deus, Elias, aquela história toda, Moisés e tal. Qual é a tentação do secreto? Vamos ficar aqui. Mas que Jesus fala, não, vamos descer, tem uma missão lá embaixo. Existia alguém lá embaixo precisando, eles descem para servir, para abençoar. Então, eu tenho dificuldade de acreditar que alguém está tendo um secreto com Jesus, sabe? Está tendo uma vida do secreto e não está inserido no serviço na comunidade de fé. Eu tenho dificuldade de acreditar, porque eu não enxergo isso acontecendo na Bíblia. Eu enxergo pessoas no secreto, sabe? Saindo dali, sabe? E não conseguem se segurar mais sem ter uma vida de serviço, uma vida de comunidade, uma vida... Então, as coisas são complementares, elas cooperam umas com as outras. Mas quando você só tem a mensagem parcial, a mensagem do secreto veio porque existia muito oba-oba, as pessoas só reuniam e não tinham intimidade com Deus. Aí veio a mensagem do secreto. A mensagem do secreto vem, tem no secreto, seja no secreto, seja no secreto, seja no secreto, e despreze a comunidade. Nossa. Todos os dois estão errados, né? Nesse ponto. O secreto me empurra para a comunidade me empurra para o secreto. E assim a gente tem sabe, coisas que cooperam, uma visão completa do que Deus tem para fazer. Exato. A gente pode ser um corpo se desigrejado, estando em casa, não tem como, né? Não dá para ter profundidade, né? Pastor, né, sobre essas questões também das preocupações, das provações, né? Elas vêm para nos amadurecer, né? No caso também, né? A Bíblia me corrija se estiver errado, mas ela diz que pelas dificuldades, né, pelos sofrimentos, Jesus ele foi aperfeiçoado. Sim. E o que quebra a minha cabeça, Jesus já era perfeito, né? E mesmo assim, sendo perfeito, ele precisou passar por esse lugar, né? Então, tipo assim, como a gente vai ser aperfeiçoado, como vamos criar raiz, né, se a gente não aceita, né, um evangelho onde a gente passa por uma certa dificuldade, passa por uma certa, né, por um certo sofrimento, né? É muito complicado também criar raiz nesse contexto. Verdade. Pastor, né, o terceiro ponto, né, você pode nos ajudar também com esse terceiro ponto aí, que fala sobre, né, os espinhos, aquela que nasce entre os espinhos, né, e é a pessoa que ouve, né, mas as preocupações, a preocupação com a riqueza dessa vida, o prazer dessa vida, ela não consegue frutificar, ela se torna frutífera. Na minha listinha aqui, né, os espinhos são os que foram sufocados. Que o texto vai dizer, né, que as preocupações e a paixão pelo dinheiro vai sufocar as pessoas. Eu percebo, Jeff, que as pessoas buscam um evangelho de conciliação e não um evangelho de decisão. Não adianta. O evangelho é uma proposta de decisão. Você precisa tomar uma decisão. Não existe evangelho de conciliação. O evangelho de decisão. Como assim? Eu não tenho como amar as riquezas e amar a Jesus. Eu preciso escolher quem eu amo. Eu não tenho como eu amar as paixões e amar Jesus. Eu preciso escolher quem eu amo.
Vou voltar já com você de exemplo aqui que você fica comigo aqui hoje. Sim. Não tem como você amar a Daiane como esposa e amar outras esposas também. Você precisou tomar uma decisão. O dia que você decidiu assim, é a Daiane, é com ela que eu vou me casar, ela vai ser minha esposa. Essa decisão, sabe, esse sim para Daiane foi não para as outras mulheres do mundo inteiro. E não houve mais conciliação, não tem como ser com Daiane e com outras. O Evangelho é essa mesma proposta. Para mim, esse sufocamento existe. Eu percebo pessoas falando assim, agora eu vou, agora eu entendi, agora... Mas eu falo assim, enquanto você não for radical, tomar uma decisão, ó, eu vou abandonar para seguir. Não vai conseguir, não vai dar certo, não vai frutificar, não vai germinar, as paixões vão sufocar. Tem gente querendo crescer em meio aos espinhos, mas não vai dar certo, vai sempre sufocar. Aí uma hora vai lá, poda um pouco de espinho e tal, mas não sai do meio dos espinhos. E, não, agora eu vou, agora os espinhos crescem novamente, sufoca. Agora eu vou e tal, não sei mais o que, tal. Os espinhos crescem novamente, sufoca. Tem coisa que é inconciliável, não dá para conciliar, não dá para conciliar. Você precisa tomar uma decisão, quem é o Senhor da sua vida, quem é, sabe, o provedor da sua história, quem é, você precisa tomar essa decisão, para que essas paixões, para que esse apego ao dinheiro, que isso aqui não é um apego à pobreza, né, que o dinheiro é malvado, não, mas uma decisão entre Jesus e essas coisas, qualquer outra coisa, você fica com quem? Se a gente tem essa decisão, a gente é sufocado, porque essas coisas vão crescendo, né? Essas situações vão crescendo e vão sufocando. Eu percebo muito isso. Esse é uma situação muito real, de pessoas legais, pessoas que entenderam, pessoas que receberam de Deus, pessoas que começaram a crescer e acham que assim, vou conciliar, né? Sabe aquela história, né? A minha vida dentro da igreja é uma, a minha igreja, a vida do lado de fora é outra, eu vou conciliar. Só que chega uma hora que isso sufoca e mata a semente. Então não adianta, você precisa tomar uma decisão. A proposta de Deus sempre foi clara, né? Eu até brinco lá na minha casa com a minha filha assim, Jesus, ele gostava de matemática, ele falou assim, façam as contas. Quer me seguir, façam as contas. Vê se vale a pena. Vê se você está disposto a abandonar, abrir mão de tudo isso, façam as contas, porque não dá para conciliar uma vida com Ele, uma vida de exclusividade. Quando eu digo exclusividade, não é assim, agora eu vou só ficar na igreja, cantando, louvando, adorando, lendo a Bíblia. Não, uma vida que é direcionada por Ele. Eu não posso estar em Cristo e ser direcionado por qualquer outra situação que não aponte para Ele, sabe? Que não corresponda a Ele, aquilo que Ele tem me chamado a viver. Então não dá. Não dá para eu estar em Cristo e entrar em algum esquema de dinheiro fácil, não dá para eu estar em Cristo e aproveitar, não dá para estar em Cristo e ser um malandro, não dá. Dá para ser religioso, mas não dá para estar em Cristo. Então você precisa tomar uma decisão, tem coisas que são inconciliáveis, não dá para conciliar. E quando você tenta conciliar, tenta crescer entre os espinhos, você uma hora vai ser sufocado. Então o meu conselho é perceber o que está entre os espinhos, manda fazer uma poda e arrancar todos os espinhos. Fala assim, eu abro mão desses espinhos que estão aqui, para que eu possa crescer e bem frutificar. Então você é sufocado. Essa é a questão, você é sufocado por essas coisas. Tem um texto que às vezes até usa um pouquinho de fora de contexto, né? E tipo assim, por exemplo, aquele texto que fala que Jesus, ele fala para o jovem rico, né? Para ele largar tudo que ele tinha e seguir ele, né? Na caminhada, no discipulado. E aí logo após aquele jovem fica triste, vai embora, e aí Jesus fala, é mais difícil, né? Um camelo passando um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. E aí usam desse contexto que, por exemplo, né, cara, se for para Jesus, aquele meu entendimento talvez de me tornar um bom investidor,
e ajudar até mesmo os pobres, né? Ou outras coisas assim. Eu vou ter que jogar tudo isso fora, eu não vou poder ser um cara rico, vou ter que só seguir Jesus e no culto e dar oferta, entre aspas, dar dinheiro para a igreja. Então, tipo assim, as pessoas tiram isso muito de contexto. Como que o senhor vê essa questão também, né? Então, para mim esse texto específico aí do jovem rico tem algumas situações. Primeiro, eu acho que é importante pontuar que a generosidade não é uma característica exclusiva de quem é rico. Você pode ser muito generoso sendo uma pessoa bem humilde. Na realidade, é a parábola dos talentos. Se você não é fiel um pouco, você não vai ser muito. Se você não divide o seu sanduíche com seu amigo, não é quando você tiver a padaria que você vai dar pão para os pobres. Não é. Então, eu tenho dificuldade de acreditar que o cara que não tem coração para dividir o sanduíche com o amigo não vai ter coração para dividir o pão com os pobres quando for dono da padaria. Não acredito assim. Para mim, Jesus ali, ele está fazendo uma condenação ao amor ao dinheiro. Ele sabia que o que pegava para aquele jovem, que diante da religião ele era bacana, né? Ele vai chegar e falar assim: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino do céu? Ele fala assim: conhece os mandamentos quais? Não matarás, não roubarás, isso tudo eu faço, cheio de letra, tal. E aí Jesus percebe que tem alguma coisa que pega no coração dele. Ele fala assim: então tá bom, só te falta uma coisa. Se desprende das riquezas, vai lá, vende tudo, vem e me serve. Isso era demais para ele. Ele era muito agarrado com isso. O ter dinheiro não tem problema, o problema é o dinheiro de ter, que é o que acontecia com ele. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Então a questão não é quanto dinheiro você tem ou deixa de ter, a questão é se você põe o dinheiro ao serviço de Deus, né, e através da sua vida, ou se você é o servo do dinheiro. De repente, é essa a questão. Então, quando Jesus para ele vai falar assim: olha, mais fácil passar um rico, passar aquele que está apegado ao dinheiro, aquele que tem o dinheiro como senhor da sua vida, do que, né, um rico entrar, no passado, que é um rico entrar. E aí, mas aí a gente tem no meio de todo esse texto, a gente tem uma palavra de esperança, né? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é possível para Deus? Deus despertar as pessoas para perceber que não existe riqueza, não existe dinheiro, não existe nada comparado àquilo que Jesus está nos oferecendo de uma vida ao lado dele. Esse para mim é o que não é impossível, porque Deus pode nos despertar. Fala, cara, né, eu costumo dizer assim: quanto tempo vai durar a sua riqueza? Quanto tempo? Hoje mesmo a gente conversava no meu trabalho a respeito de uma pessoa que morreu recentemente. Falou assim: cara, ninguém fala mais nada. Fala, é verdade, ela é uma pessoa querida, mas que durou quanto o comentário a respeito da morte dela? 1 mês, 2 meses? Ninguém fala mais nada. Aquilo que você construiu aqui, construiu uma casa milionária, ela vai durar quanto tempo? 10 anos? 50? 100 anos? A gente vê nesses palácios, esses casarões, eles duraram 200 anos, 300 anos. Um carro zero, você vai ali, né, atravessa a rua da concessionária com um carro zero. Ele fica quanto tempo sem enferrujar, sem dar manutenção? 5 anos? 6 anos? Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de algo incomparavelmente maior, melhor. Nós estamos falando disso. Então as pessoas podem ser despertadas a perceber que a maior riqueza, né, que a gente pode ter, o nosso maior tesouro, está dentro, em ter Jesus dentro da gente. Então, para mim, esse despertamento que pode trazer. E essa desculpa, né? Mas eu quero ser rico para abençoar as pessoas. Abençoe as pessoas. Que se Deus quiser aumentar, ampliar a sua área de atuação, Ele se encarrega disso. Não espere ser rico para abençoar ninguém, mas abençoe agora. Abençoe o que você tem. Abençoe com quem você é. Sabe? Abençoe. Mas eu não tenho R$1 no bolso, mas você tem sua força, você tem sua alegria, você tem sua boca para, né, liberar uma palavra. Abençoe com o que você tem. Você tem 2 pedaços de carne, dá um para alguém. Abençoe o que você tem. E se Deus perceber e quiser ampliar
a sua área de atuação, Ele vai providenciar isso de forma poderosa através da sua vida. Então, pastor, por exemplo, se eu pudesse perguntar, né, eu sei que a gente ainda não chegou, né, no tópico 4, né, mas abordando aí esses 3 pontos, em algum momento da sua vida, por exemplo, o senhor já foi algum desse tipo de terra, né, que a gente está mencionando aqui, né, talvez esse que a mensagem nem entra e o inimigo rouba, ou que aquele que até dá uma empolgação ali, né, que cai entre um terreno rochoso, até dá uma empolgação, dá um gás, peguei essa palavra, e depois ao tempo, né, vai desanimando, né, que vai minguando, ou é esse terceiro, né, dos espinhos. O senhor já, em algum momento, você pode trazer esse testemunho para gente? Então, eu acho que assim, a maioria de nós, ela vai migrar meio que nesses terrenos todos mesmo, né? Então, por exemplo, o cara que é roubado, de repente, eu, em certos aspectos, demorei a ser roubado, demorei a deixar a palavra, essa semente germinar no meu coração, e fui roubado porque me fechei para receber a palavra. Por conta, e aí num contexto diferente, por conta de eu falo que o meu mal era ser muito religioso. Meu grande defeito era ser muito religioso. Então, Deus está fazendo isso, mas eu não quero saber, eu não quero dessa maneira. E eu rejeitava essa palavra, deixava que ela fosse roubada antes mesmo de deixar ela germinar no meu coração. Ao invés de me abrir para receber essa semente, eu rejeitava e deixava que ela era roubada do meu coração. Sim, várias vezes. Né? Ser superficial. Como eu terceirizei, que para mim é o que eu combato hoje em dia. Como eu terceirizei a voz de Deus. Eu esperava que alguém ministrasse ao meu coração para ouvir a voz de Deus. Sabe? Então, para mim esse é um dos grandes males de uma igreja superficial, de uma igreja imatura. Ela não sabe ouvir Deus. Ela não quer, você não quer se aproximar do seu pastor, você não quer se aproximar do seu líder e falar assim, por favor, me ajuda a treinar os meus ouvidos para ouvir Deus. Você quer que ele tenha o trabalho de ouvir e que ele apenas seja o ponto correto. Sabe você que você é da igreja a vida toda, e você já ouviu essa? Vim trazer o recado de Deus para você. Nossa, eis que te digo. Deus não é garoto, sabe? Não está querendo levantar garoto de recado. Deus não quer levar garoto de recado. Deus está querendo nos levantar como facilitadores. Ele nos chamou para fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Então Ele está querendo nos levar como facilitadores. Eu entendi, né? Eu consigo ouvir a voz de Deus. O que eu quero fazer? Eu quero ensinar outras pessoas a ouvir a voz de Deus também. Eu quero fazer a ponte, não criar dependência. Sabe aquela história assim? Eu quero ensinar a pescar, não dar o peixe. É esse caminho que eu acho que a igreja é muito mais, às vezes, que alguém lhe dê o peixe do que ensine a pescar. Então, por muito tempo eu também terceirizei. Falei assim, não, alguém fala, alguém lê, alguém ora, alguém busca, alguém paga o preço e me fala. E eu acabava ouvindo, e toda mensagem assim é importante, mas acaba virando aquela história do telefone sem fio, né? Deus falou com o cara lá. E ele foi falando. Quando chegou para você, é assim, mas o que Deus tem para você? Qual é a palavra que Deus tem para você? O que Deus está dizendo para o Jefinho hoje? Qual é a direção para o Jefinho? Aí eu sei que Deus tem uma direção para a igreja, eu sei que Deus tem uma direção através do pastor Ricardo, eu sei que a igreja tem uma visão, sabe? Mas o Jefinho, nesse contexto todo, o que Deus falou com você? Porque aquilo que Deus falou com você é aquilo que vai ficar arraigado no seu coração. Aquilo que vai germinar com mais força. Mas às vezes a gente terceiriza. E por muito tempo também eu fui desse raso, terceirizando, até que um dia eu entendi, com a ajuda dos meus pastores, sabe? Com a ajuda daqueles que me inspiram, dizendo assim, cara, busca, vai você, cava mais fundo, sabe? Cria raízes. Sai da superficialidade. E aí eu fui. Então hoje, todo dia eu acordo querendo ser profundo. Não, hoje todo dia eu acordo sabendo que eu preciso ser profundo.
sabendo que eu preciso ler a Bíblia, que eu preciso orar, que eu preciso buscar, que eu preciso ler, que eu preciso crescer. E aí eu fui criando raízes, né, e saindo da superficialidade. A questão de espinhos me sufocar e tal, eu nunca fui apegado, graças a Deus nunca fui apegado. Fui tentado algumas vezes, né? Dê prioridade a isso. Se você né, ceder, se você conciliar, você não precisa deixar de ser crente. Você continua sendo crente, mas se você deixar, tem um esquema aí que você vai ganhar um dinheiro e tal. Se você deixar, você vai se dar bem, não tem nada de errado, vai ser tranquilo e tal. Até que um dia Deus falou comigo assim: você precisa, até hoje você precisou de alguma coisa? Né, tudo que você tem, tudo que você fez, tudo na sua vida, foi algum esquema, ou fui eu que providenciei? E aí foi o Senhor que providenciou. E ele falou assim: então, você quer mudar o jogo? Você quer agora depender de alguma situação? Você quer continuar deixando eu liberar sobre a sua vida? E eu falei: não, eu não quero mudar o jogo. Pelo contrário, eu quero continuar com o Senhor libera sobre a minha vida. E eu tenho experimentado exatamente o que é favor, graça, favor de Deus. Você perguntar assim: como que você consegue e tal? Eu não sei, eu não consigo. É o favor de Deus sobre a minha vida. Só o favor de Deus sobre a minha vida, sabe? Para a realização, para os meus sonhos, para as coisas que eu tenho visto Deus realizar. É o favor de Deus, é o favor. E eu sempre achei que Deus ia fazer, mas ia fazer assim, a partir do meu esforço, né? Eu vou me esforçar, me dedicar, e na força do meu braço eu vou fazer algo especial e Deus vai abençoar e aquilo vai crescer. Eu percebi que não tinha nada disso, que é só o favor de Deus. E foi até uma guerra para mim de perceber assim: cara, eu não tenho mérito, eu não tenho nada, é Deus mesmo, é o favor dele. É favor, eu vivo de favor, e é o favor de Deus na minha vida. E assim, muito incrível. Eu acho que o terreno do meu coração sempre precisa estar sendo, né, arado. E aí para mim eu faço uma ponte que eu acho que eu preciso, que todos nós precisamos na realidade, do discipulado, de alguém que está ali arando o terreno, sabe, tirando espinhos que tentam crescer, tirando pedras que tentam, sabe, entrar no terreno, tirando tudo aquilo, todas as pragas, as ervas daninhas, né, aquilo que tenta roubar a semente e tal. Sempre alguém cuidando do meu coração, cuidando do meu coração, cuidando do meu coração. E mesmo assim, eu sei que eu sou uma terra que precisa melhorar muito ainda. Então, para mim, eu acho que esse é o caminho do sucesso. A terra boa é a terra que se permite ser tratada, se permite ser cuidada, se permite ser arada. Às vezes, né, o que transforma a beira do caminho numa terra produtiva? O arado passar nela. O arado passar nela e ali. O que transforma uma terra pedregosa numa terra produtiva? O arado passar nela. O que transforma uma terra espinhosa numa terra produtiva? O arado passa nela. É permitir que o Senhor, através dos nossos líderes, nossos pastores, né, aqueles que têm cuidado do nosso coração, passe com o arado sobre a nossa vida. E aí, para mim, tem uma ponte muito incrível com aquilo que você falou anteriormente, né, que o sofrimento, as dificuldades, porque o arado passar não é sensação boa, ele rasga a terra, né? Ele rasga a terra, ele remexe a terra, revira a terra, vira de cabeça para baixo, né? Ele revolve aquilo tudo, mas depois que aquilo acontece, a semente vai produzir, que vai ser uma maravilha. Então, para mim é isso, né? Viver uma vida discipulada, viver uma vida em que o arado venha passando, em que constantemente você esteja colocando. Já viu como que rapidamente você capina um terreno? Rapidamente, nesse tempo aí, chove o sol, o mato cresce. E constantemente, lá em casa tem uma graminha ali na frente, né? E a gente paga uma pessoa para ir lá cuidar daquela graminha. E aí o cara foi, tinha que passar 2 semanas, o negócio está imenso. Que isso? Parece que foi ontem que ele estava aqui. Porque se a gente deixar, se a gente descuidar,
rapidamente as coisas saem do controle, as coisas, sabe? E aí vai sufocando, vai comprometendo e a semente não vai mais florescer, não vai mais frutificar e não vai mais ter sucesso, né? Para mim, então, uma terra produtiva é uma terra que é constantemente cuidada, constantemente arada. É isso aí. Jesus é o jardineiro, né? Jesus é aquele que está ali. Então isso também parte assim, no contexto prático, parte da permissão, né? De ser tratado. Sim, totalmente. É que a pessoa acha que vai do nada, amanheceu, estou bom do jeito que estou. Totalmente, né? Para mim aquele texto quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, para mim é isso. É a terra que diz assim, cara, eu estou uma terra pisoteada, uma terra, sabe, uma terra fechada, uma terra comprometida, amassada, mas por favor, vem aqui, passa com o seu arado sobre a minha vida. Ou de repente é aquele cara que está entre as rochas, entre os espinhos, fazendo, eu estou aqui numa situação, mas por favor, vem e passa um arado sobre a minha vida, que permite toda situação, né, todo contexto do Evangelho é a partir daquilo que a gente permite, filho. Não tem jeito, é a partir daquilo que a gente permite. Que às vezes até o discurso que a gente, eu permiti. Esses dias eu já ouvi um cara falar, né, uma pessoa que até acompanha até um tempinho, eu falou assim, eu já tentei de tudo, você não tentou. Você não tentou de tudo. Porque se você tivesse permitido, se tivesse deixado ser aberto, aberto o coração para aquilo que Deus tem para fazer, já tinha rolado. Mas aquela vez a gente fala assim, não, eu já tentei de tudo, mas eu não quero ser mais profundo. Eu vou continuar aqui entre as pedras. Eu já tentei de tudo, mas eu não quero sair em meio aos espinhos. Eu quero assim, estar entre essas tentações ali das riquezas, das paixões e tal, e eu não quero sair daqui. Então a gente precisa tomar uma decisão mesmo, porque abrir o coração é isso, é aquilo que eu falei anteriormente. No dia que você falou sim para a Daiane, você falou não para as outras mulheres no mundo todo. Então você fala sim para permitir que aconteça, e dizendo assim, sim, então eu vou falar não para o resto e deixar que esse arado venha para a minha vida. Por exemplo, pastor, uma pergunta também que eu tenho, o senhor acha, se não for, o senhor me corrija, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, o senhor acha que, por exemplo, nesse contexto da semente que nem chega a penetrar a terra, ela também se encaixa no contexto de pessoas até que caminham em Deus, que têm ali uma vida com Jesus, mas talvez esse terreno fechado seja aquela velha desculpa, Jesus te ama. Isso daí eu já ouvi. Eu entendi isso daí. E aí, talvez, por exemplo, o senhor está ministrando sobre o amor de Deus. Jesus te ama e pá. E parece ali na minha cabeça, uma mensagem tão simples, já ouvi isso de tantas e tantas formas, e ali talvez a pessoa não tenha não esteja com o coração totalmente aberto para aquilo que está sendo liberado. Você acha que isso é possível acontecer ou não? Eu acho que sim. A gente precisa, assim, para mim, a gente precisa sempre que ouve uma palavra, principalmente as parábolas, eu acho que elas têm um poder incrível sobre isso. A gente precisa contextualizar. Por exemplo, a semente no beiro do caminho, a gente sempre acha que é o cara que não tem Jesus na vida, né? Mas de repente aquele cara tem uma experiência com Deus. Mas de repente Deus está lançando uma semente sobre a vida dele para um comprometimento maior em determinada área. Ele fala assim, eu não preciso disso, porque a minha religiosidade, eu estou falando de uma experiência até própria, não preciso disso, minha religiosidade já é suficiente. Eu era ímpio? Não, mas também não vivia a plenitude que Deus tinha para mim, por ter o coração fechado para determinadas coisas. Quantas coisas na nossa vida com Deus nós temos o coração fechado e enquanto a gente não abre o coração, as coisas não rolam, as coisas não acontecem e tal. Então, a gente precisa contextualizar. É para quem essa palavra? Para os não crentes? Tá, é verdade. Às vezes a semente é roubada por aquele amigo que vem e fala assim, não, larga
isso, agora negócio de ser crente, vamos curtir a vida e tal. Às vezes a semente é roubada quando a pessoa fala assim, Jefinho, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer fazer algo especial através de você e tal, sabe? Então, Deus colocou um projeto no seu coração, de repente a semente do projeto do podcast. Deus colocou um projeto no seu coração, vamos para lá. Aí alguém veio e falou assim, tá doido, Jefinho? Segunda-feira, você já vai na igreja todos os dias, já está dando trabalho, você já tem tanta coisa para fazer, segunda-feira você ainda vai fazer isso, tal. E de repente essa semente é roubada, seu coração se fecha, fala assim, não, eu tenho outras coisas para fazer, eu já venho. Você vai deixar de ser crente? Não, vai deixar de experimentar o que Deus tinha para liderar sobre a sua vida. Né? Então, para mim, né, a gente precisa contextualizar, porque às vezes a gente está falando sobre aqui, uma mensagem sobre essa, e alguém está assistindo ou vai assistir depois e fala assim, não, essa mensagem é uma mensagem evangelística, porque não é crente, tem a ver com isso. Né? Tem a ver com estratégia e evangelização. Sim, mas também tem a ver com outras coisas na vida com Deus. De repente seu coração está fechado para algumas coisas e está relacionado também com aquele cara que é raso, com aquele cara que está se deixando sufocar. De repente tem pessoas que poderiam estar inseridas num projeto como esse aqui com você e não estão por conta da sedução das paixões. Fala assim, cara, eu até queria ajudar, achava até legal, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer o quê? Essas coisas são legais, são importantes? São, só não pode roubar do nosso coração a semente. Eu estou dizendo isso, todo mundo tem que abandonar tudo para ajudar o projeto? Não, eu estou dizendo que você tem que ouvir Deus. Exato. E saber o que Deus está chamando para fazer. E eu só sei de uma coisa, que Deus está te chamando para fazer alguma coisa. Deus está te chamando para cruzar os braços. Deus está te chamando para ter sucesso, sabe, no mundo e ter fracasso no reino. Deus está te chamando para algo. E você precisa estar sintonizado com aquilo que Deus está te chamando. Eu estou fazendo faculdade, por quê? Porque eu entendo que ali vai ser o lugar que Deus vai me usar através da minha profissão. Então, Deus já falou no meu coração sobre isso. Cara, que pensam, né? Eu não tenho participado e tal, porque eu estou empreendendo, eu abri um negócio e tal, e eu entendi que Deus vai me usar e tal, e esse aí é o meu ministério, só faz através da minha vida. Bênção. Acredito poderosamente nisso, mas eu preciso ouvir Deus. Agora, nenhum sucesso em outra área ele é justificado com fracasso no reino de Deus. Não tem jeito. Então você precisa estar totalmente aberto para aquilo que Deus está para fazer. Deus sempre tem uma proposta que é muito maior do que a nossa capacidade. Se a gente se fecha, a gente acaba não vivendo o que Deus tem para a gente. A gente precisa abrir nosso coração em humildade, dedicação, permitir que essa semente venha germinar, florescer, frutificar na nossa vida. Então, para mim, uma palavra para quem não conhece Jesus sobre essa questão dos terrenos mas é uma palavra também na caminhada da igreja, no dia a dia da igreja. Existe uma semeadura que vai gerar frutos. Eu acho que a moral da história, a gente pode colocar assim, dessa parábola, existe uma semeadura que vai gerar frutos. Então, a gente pode fazer uma análise juntos aqui, Você está frutificando? Para a galera em casa, né? Está frutificando? No que você gostaria de frutificar e não está frutificando? Porque existe uma semeadura que vai gerar frutos. E aí, qual é o problema da não frutificação? Porque a semente é boa, poderosa, o evangelho, ele é incrível. Olha, eu entrei aqui. Ele é incrível. Então, existe uma semente que a semente é poderosa, ela é boa. Mas existem situações do terreno do nosso coração que comprometem a frutificação. E aí, os 4 S's, de repente você está sendo surrupiado, estão roubando do seu coração aquilo, a semente que está sendo lançada e que é poderosa para fazer frutificar. Qual área da minha vida? Na minha área ministerial, sabe, na missão de Deus na minha vida, nos planos que Deus tem para mim, no projeto de evangelização, sabe, na caminhada. Isso aí, faz a sua análise aí, De repente, o que está acontecendo é porque você é muito superficial. Você não foi surrupiado, você até recebeu, mas superficialmente. Você ainda não mergulhou de cabeça, não pulou de ponta, sabe? Não foi para profundidade. Eu gosto muito quando Jesus vai falar na pesca maravilhosa, depois daquele fracasso de Pedro, ele fala assim, pega o barco e vai para o alto mar.
vai para o fundo. Por quê? Porque ele quer fazer algo grande. Às vezes a gente espera algo grande de Deus no raso. O raso não é lugar de algo grande. Uma pesca maravilhosa só acontece no fundo, não no raso. Sabe? Jesus fala para ele, vai para o fundo, vai para o fundo. Lança a rede agora no fundo. Aí ele lança a rede no fundo e vem, né, aquela quantidade de peixe, o barco. Então, vai para o fundo. Ai, eu não entendo, eu não consigo, sabe? Não consigo frutificar, não tenho um resultado extraordinário. Está no raso. Está no raso. Você vai ficar aqui jogando rede no raso, jogando tarrafa no raso, vai pegar o quê? Vai pegar o quê? Não tem jeito. De repente é isso, né? O problema da sua falta de frutificação. De repente também, você até entendeu, você até gosta, você até sabe, mas tem tanta coisa te sufocando. Você está tentando conciliar. Não, Jesus é importante, mas Jesus está aqui, eu preciso também disso, eu preciso colocar isso, eu preciso colocar isso, eu preciso colocar isso, eu preciso colocar isso. Está sufocando aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. E aí você está, em vez de conciliar, é hora de você dar exclusividade para Deus. É hora de você colocar Ele em primeiro. As demais coisas vão ser acrescentadas. Ninguém pode ocupar esse lugar aqui é dele. O Jefinho não pode ocupar esse lugar, né? O coração do Jefinho não pode ser ocupado nem pelo próprio Jefinho. O coração do Jefinho não pode ser ocupado nem pela própria Daiane. O coração do Jefinho não pode ser ocupado pelo ministério. O coração do Jefinho não pode ser ocupado pela sua profissão. O coração do Jefinho não pode ser ocupado pela sua família. O coração do Jefinho tem que ser ocupado por Jesus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Essa é a ordem das coisas. É aquilo que recentemente eu ministrei aqui na igreja, uma palavra que eu ouvi, que a nossa vida precisa orbitar em torno de Jesus, né? Os planetas ficam em órbita em torno do Sol, por isso que o universo está em harmonia, porque o Sol está aqui e os planetas estão todos em volta dele. Então, se a nossa vida estiver em órbita em torno de Jesus, as coisas vão estar em ordem. O grande problema é que a gente tira Jesus e quer orbitar em torno dos nossos sonhos, das nossas vontades, em torno da gente mesmo. Aí vem o caos. Aí as coisas saem de ordem e aí é o problema. Pastor, então, e agradecer ao senhor que isso, está nos ajudando aí. Né? Aqui o Instagram deu bateria foi para além, mas ali estamos firmes, né? Seguindo, por isso que o senhor encostou aí. Tá. Entendeu? Mas, pessoal, é isso. A gente queria fazer algo bem dinâmico, né, para alcançar essas pessoas. Você que está aí, né, e aprendeu isso, cara, não largue Jesus, né? Seja uma terra boa, permita que ele venha, né, fazer o tratamento dele na sua vida, né? Porque sem dar esse espaço para Jesus, né, não haverá essa chance, né, pastor? Verdade. Então a gente encerra por aqui, né? Envie para essa entendi, cara, isso foi bom para mim. Envie para mais pessoas, a menos favorável, né? Menos improváveis de assistir. Verdade. Então, por favor, né, envia para mais pessoas. Queria agradecer ao pastor Marlon, né, pela disponibilidade, por estar com a gente aqui, vestir pesado mesmo. Eu que agradeço. Queria agradecer aos pastores. Quer mandar um recado ali, pastor? Beijo para minha esposa. Isso pastor Ricardo, pastor Thaís, muito obrigado novamente, né? Pastora Carla, que nos ajuda aqui, né? Isaac, Lorena. E é isso, pessoal. Fique com Deus. Tamo junto. Amém.